Então, a gente vai quebrar o protocolo hoje. Normalmente é o André quem começa os programas apresentando os nossos convidados, Paulo, mas eu faço questão, porque sou gaúcho como tu, nós somos de regiões diferentes, né? Com diferentes sotaques, diferentes histórias, né? Nós somos gaúchos, então eu fiz questão hoje de pedir licença para o André, ele que sempre apresenta. O Paulo Jeremias é o fundador da Di Paolo, uma das principais cadeias de restaurante do Brasil, sinônimo de Galeto ao Primo Canto. E o Paulo está nos dando a honra de vir aqui conversar conosco hoje na Xepa no Ar. Agradeço ao Bom Gourmet por nos receber aqui, o Gabriel, que nos dá todo o apoio. E também a Gold, que apoia esse projeto, patrocina esse projeto de trazer as mentes pensantes da gastronomia ao redor do Brasil, Paulo. Então, muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Eu sei que a tua agenda é uma maluquice, mas dedicou essa horinha aqui para prestigiar o nosso público. Muito obrigado pela presença. Viajou para estar conosco, inclusive, né? Claro, vimos lá do sul, né? Já no sábado estávamos aí, mas vamos, assim, bem claro, unir o útil ao agradável. Nós viemos também para acompanhar a operação aqui do Di Paolo aqui em Curitiba, né? Que já está no seu 4º ano, praticamente, né? E que sempre eu procuro acompanhar, né? Sabe, eu delegar, mas acompanhar. Claro. E, claro, um dia a mais aqui hoje, porque para a rede Di Paolo, para mim, assim, poder contar a história, levar para mais gente saber a história e poder, de uma maneira ou outra, também contribuir com o empreendedorismo do nosso setor, saber a nossa história para ver o que é também possível de... Sabe, tudo é conhecimento, tudo se pode copiar e fazer melhor, né? Claro. Ou fazer igual já está bom. Mas, então, dizer que esse convite nos agrada muito, principalmente por estar aqui em Curitiba, uma região da nossa colonização também italiana muito forte, de muito bons restaurantes, de grandes restaurantes, inclusive restaurantes daqui que estão no sul também. Então, é muito agradável estar aqui conversando com você, André. É uma satisfação enorme e dizer que é uma oportunidade de nós contar a história, mas também contar uma história que o Di Paolo fez junto conosco, assim, e que busca cada vez mais fazê-la melhor. E que história, hein, Paulo? E eu vou te falar uma coisa. Quando a gente entra na loja, quando a gente entra no restaurante, José, você conhece também, né? Aqui em Curitiba, obviamente. Também, né? Não, porque eu sei que você já foi em vários lugares, ele está no Brasil inteiro. Porto Alegre, Gramado, conheço várias das casas, né? Várias das casas. Eu gosto muito do fato de que o restaurante, ele parece que ele conversa com a gente, porque ele conta a história pelas paredes, tem lá toda aquela story, é uma espécie de um storyboard que vocês fazem lá, olha né? só, falando em história, nós temos uma história... Eu gosto muito, assim, de colocar aquela história... antes, inclusive, do Di Paolo, para que a gente embase toda essa nossa conversa. Essa é a nossa intenção. De uma família de origem italiana, né, do Vêneto, né, meu avô veio do Vêneto, né. E, seu Giuseppe. Seu Giuseppe e o meu pai Pedro, né, 15 irmãos, uma família de 15 irmãos, onde se aprendeu em casa a cultivar, armazenar alimento para o ano todo. Eu, até os 18 anos, fiquei em casa, na roça, e não tinha energia elétrica. Nós aprendemos com a cultura, com o conhecimento dos pais, a todo o ter o alimento o ano todo e sem faltar nada. Isso em Guaporé, Paulo? Em Guaporé, onde nós não comprava a enxada com o cabo, a gente comprava a enxada e aprendia a colocar o cabo na enxada, aprender a fazer com a mão, aprender ter todos que tipo também de criação, de boi, de vaca leiteira, de o suíno, o frango, o coelho, e tudo isso era o nosso alimento também, né? Então, ter essa vivência para nós nesse período da infância para a adolescência, para 18 anos, estudar e trabalhar, sabe? Valorizar o trabalho, a cultura do trabalho foi que nos deu muito, eu acredito, depois, no nosso projeto, muita vantagem. Vantagem de ter tido vivência, de saber que o milho que vem a farinha, ele precisa ter uma semente selecionada, precisa adubar, precisa cultivar, precisa colher na hora certa, armazenar, para tu ter farinha da polenta o ano todo, né? Isso era com o trigo, com o arroz, com o feijão, com a batata. Então, isso
foi gostoso. Mas nos 18 anos é que, na verdade, eu vou para o quartel. Lá em Guaporé, nós vamos servir em Bagé, no Rio Grande do Sul. Sim. E aí que eu acredito que começou, e verdadeiramente, as informações, os sinais, o que seria o meu projeto de natureza, de vida, o que seria a minha essência, começou a aparecer assim, ó, pô, fui para o quartel, 2 meses de Ordem Unida, aprendi a ser soldado e tal. Aí eu sou designado para o Cassino dos Oficiais. Aí no cassino, desculpa, não entendi. Pro Cassino dos Oficiais? Depois de 2 meses de quartel, eu parei de ser aquele soldado que tirava raso. serviço e tal. Eu fui escolhido e dizia, agora vai atender os oficiais. Chegando nesse local, eu me deparo que tem que ser garçom. Nunca tinha sido nada parecido. Cheguei para um tenente, que era o nosso comandante, igual, eu preciso fazer um curso de garçom. Mas como assim? Não é normal? Aqui não... Não, mas vamos qualificar aqui. E fiz foi o meu primeiro diploma de garçom durante o quartel. Fez lá em Bagé mesmo, Lá Paulo? em Bagé. E eu estudar e trabalhar aconteceu lá também. Porque se eu fosse normal estudar, talvez eu não concluiria meu 2º grau lá. Mas daí também, como mesmo tenente, eu negociei assim, ó. Durante a semana eu vou para a aula. E fim de semana eu fico de serviço. Eu troco com os colegas. Tá tudo bem. Para mim, o quartel, dormir fim de semana lá, eu morava no quartel, já trabalhava, tinha comida, tudo. Então, esse é o primeiro aprendizado para dizer, olha, talvez seja o teu ramo, o teu negócio. Voltando do quartel, eu vou para uma excursão lá em Torres, no Rio Grande do Sul, mas bem simples assim, né? De dormir no colchonete. Aí eu vi assim de argentinos lá, daí eu digo, mas aqui eu vou arrumar um emprego fácil. Então, arrumei o primeiro emprego para trabalhar de garçom lá em Torres. Só tive um probleminha. Na época não tinha, o restaurante não dava roupa de uniforme. E tinha que comprar um uniforme. E eu não tinha dinheiro para comprar um uniforme. E eu sempre digo que ali, eu acho que começou de Paulo mesmo, porque daí um amigo me emprestou R$312 para a primeira uniforme de garçom para trabalhar. E isso me deu uma pequena independência financeira, para voltar daquele período de praia e ir num local em Bento que tinha uns amigos de infância, e eles tinham uma galeteria, na época lá em Bento, Pão e Vinho, e me disseram, vem trabalhar aqui conosco, aqui, tem lugar para te morar aqui, tá? Um período eu fico, porque agora a praia não tem serviço. Só para temporada lá, Paulo? Mas eu fui nem com certeza que ia lá trabalhar, eu ia para ir e voltar, e talvez voltar para a roça, não? Sim. Aquele meu trabalho lá me deu um dinheiro para mim não ter que voltar para a roça. Sabe? Lá para Guaporé. Te manteve lá. E no serviço em Bento, olha o que fui fazer. Eu conhecia a roça, então eu cultivava os temperos, era uma área meia fora, eu colhia os temperos para temperar o galeto, eu temperava o galeto, assava e servia, porque era um restaurante de 12 mesas só. E morava na casa mesmo. Então, fui começando a ter aprendizados e, depois de um tempo, outros serviços de garçom aqui, ali, fui sócio. Até tem uma coisa muito interessante para os nossos jovens, assim, ser muito honesto consigo mesmo. Eu fui ser sócio numa lanchonete no restaurante lá em Bento, na rodoviária. Depois de uns meses que eu estava aí, eu não gostei daquele serviço. E eu vendi em 4 meses. Então, assim, tem que fazer o que a gente gosta, o que é para te fazer, tem que ser muito honesto consigo. Uhum. Aí voltei e fui ser sócio de uma churrascaria. Aí sim, eu aprendi todas as normativas para ter Churrascaria Ipiranga. Churrascaria Ipiranga. Daí o que eu fiz? Eu aprendi a fazer compras, armazenamento, funcionários, toda a parte do departamento pessoal, fiscal, eventos. Daí um tempo... Passou por todas as etapas. E essa vivência é que nos dá muito. E aí eu vou te dizer aonde realmente iniciou o de Paulo, que daí depois nós vamos falar de Paulo. Eu fazia algumas viagens com os amigos, e uma das viagens que eu fiz foi para, além daqui, Buenos Aires e Foz do Iguaçu, ou até Gramado, foi para Miami e Orlando. E por isso que a gente tem que sempre ir ver uma feira, ver isso, aquilo, porque é muito interessante. E aí, o que eu vi em 92? Que no Brasil não tinha ainda McDonald's e nem Pizza Hut, não tinha o frango que tem hoje. E lá eu vi que quem fazia hambúrguer. Quem fazia pizza. Quem fazia frango. Produto definido, com ambientes temáticos, decorado, abria o dia todo. A churrascaria nós abria às 11h30, quando era 1h15, estava os garçons, a equipe estava almoçando, porque
não tinha mais, né? Abria o dia todo, mas com atendimento, com padrão, com qualidade, com aquele ambiente adequado. Quando eu voltei, eu digo, não é bem, eu acho que tenho que definir um produto. Aí que definimos essa culinária, que é o galeto, com esses acompanhamentos da imigração italiana, essa cozinha, essa culinária, que os imigrantes, na verdade, quando eles chegaram no Brasil, eles trabalharam, eles criaram uma gastronomia do que a terra dava aqui, né? É diferente um pouquinho da Itália, porque assim, a própria polenta hoje é um pouquinho diferente da Itália, o radice é de uma parte da Itália, o capelete também é de Bolonha, do norte, mas aqui foi o que esse solo foi produzindo, e eles foram criando essa massa, esses molhos um pouquinho diferentes dos italianos. Com uma identidade mas local. Que criou uma identidade. E esse sistema de sequência, de tudo servido à mesa assim, ele é 100% da Serra Gaúcha. Explica como é que é, então, Paulo, só para quem está nos acompanhando aqui, que não conhece ainda a galeteria, saber como é esse sistema de vocês servirem ali. Então, quando nós iniciamos o nosso primeiro negócio, que foi ali entre Bento e Garibaldi, nós definimos que seria essa culinária, onde o galeto ao primo canto, ele é um galeto que hoje ele tem muita tecnologia nele, porque ele pode ser de 25 a 30 dias. Tu controla ele para ter aproximadamente 500 gramas por hora a luz. Tu pode dar mais luz à noite, ele vai se alimentar mais e vai vir mais rápido, ou menos luz, ele vai demorar um pouquinho menos. E então a média é 27, 28 dias. E aí mas na média de 500 gramas. 500 gramas. Tá. Aí ele é temperado de um dia para o outro, sempre com aquele tempero verde, ou a sálvia, principalmente. Mas tem um mix de temperos, onde ele fica marinando de um dia para o outro. E aí, quando tu vai espetar ele, tu vai colocar num fogo com uma temperatura, onde ele tem um sistema de assar. Fica girando, né? Que ele fica bem crocante por fora, ele gira em torno dele mesmo. E aí criamos várias massas, tipo tortelli, nhoque, espaguete, com vários tipos de molho. Já abre com a sopa de capelete, a não sopa pode deixar de falar. Inclusive, capelete. Sabe que existe uma fala muito de capelete e agnoline. Sim. E o capelete, que é o nosso, ele é uma miniatura de chapéu. Capello, em Itália. Então, capelete, um pequeno chapeuzinho. Por isso que ele é capelete. Capelete. E com um caldo, um brodo feito sempre com frango, com carnes bovinas, assim, que dê uma consistência, né? Para uma boa sopa de capelete precisa um bom caldo. Uhum. O radicchio sempre primeiro corte, bem tenro com bacon, que é bem apetitoso, outros tipos de salada, mas a maionese também ela acompanha muito o galeto, como a polenta brustulada, polenta frita e o queijinho adoré, que esse aí tem uma história bem bacana, porque nós, logo que iniciamos lá em Garibaldi, uma cozinheira do Senac veio nos ensinar, porque essa culinária era muito normal ser servida naquelas festas comunitárias, né? Sim, festa de igreja e tal. Isso, mas ela veio nos ensinar para servir com estética, com as porções, não aquelas grandonas, né? Uma porção individual, uma porção menor, onde desse elegância e tudo. E num dia que ela estava ali ensinando as cozinheiras, ela, nas festas que tinha lá, tipo a Fenavinho, dá uma fila para comer um negócio que ela fazia. Eu digo, mas o que tu faz lá? Não, pega um penizinho da Isabela, eu mergulho num creme frito e todo mundo quer comer. E aí eu sugeri para ela na hora, e se nós mergulhar um pedacinho de queijo, vamos testar. E nasceu o queijinho, eu adorei. E é só nós. Como nós falamos também do caldo congelado, que são invenções que, na ação, tu fazendo, tanto no teu core business, sendo uma coisa que é para ti, parece que vem ao natural, sabe? Essa criatividade, né? E daí tu acaba fazendo, né? Nós já vamos chegar lá no caldo congelado, mas antes, então, você estava explicando, né? Tudo isso que o Paulo acabou de falar vem à mesa, quando você senta, e aí você vai pedindo o galeto, que você serve também de duas maneiras, né? Ou vem o peito, é a ave inteira ali, ou os pedaços, é isso? Não, na verdade, nós temos dois modelos de restaurante, né? O primeiro, que é a sequência, que é o tipo mesmo assim de
simplificando, mas eu acredito que a gente consegue fazer uma culinária maior do que as galeterias, né? Mais, inclusive o serviço, tudo, a padronização, ela tem um viés de um restaurante além de galeteria, sabe? Pela variedade e tudo que a gente serve, mas esse é o sistema, então, da sequência. O que nós temos é um sistema, principalmente em shoppings, em locais de bastante público, aquela refeição fora do lar, que é o prato, então, o expresso, né? O expresso, que daí também tem o mesmo padrão, a mesma qualidade, mas é uma porção definida, né? E que é servida no dia a dia, principalmente. E a sequência, que é a experiência completa, então, de tudo servido à mesa, com reposição automática e aquela fartura conforme toda, você né? vai querendo, você vai pedindo no seu ritmo, não é isso? Não é o que eu quero dizer, é que não é aquele rodízio que fica o time de garçons rodando e perguntando se você quer repetir alguma coisa. Eles vão trazendo na mesa e colocando ali e repondo conforme vai baixando, é isso? Quando iniciamos lá o primeiro tipo lá entre Bento e Garibaldi, na época até se chamou Giuseppe. Giuseppe, que é meu avô, Giuseppe Posto Primandiare. O que foi umas coisas bem definidas? Primeira coisa, que tudo que seria servido no Dipolo é feito na hora e na hora que o cliente quiser. Isso mesmo. Tudo sai do fogo, do fogão, da Pãozinho panela. chega quentinho. Por que eu comento isso? Quando eu era sócio lá da churrascaria, era normal fazer uma panela de sopa e ir servindo 1, 2, 3 clientes, entendeu? Que a pelete ia saindo do ponto de al dente, né? Não, nós damos cada porção dá o ponto para cada cliente, para ele ficar sempre al dente. Isso com equipamentos e tudo, e com o treinamento a gente conseguiu. Como as massas eram assim também, fazia uma panela de massa e ia servir. Não, hoje nós damos o ponto em cada... Quando o cliente pede a massa, o tipo de molho, a massa que quiser, feito na hora para aquele cliente. Isso faz com que tu tenha, além de não ter desperdício, tem muito padrão e qualidade. É né? isso que me chama bastante atenção no modelo deles, André. Não é que eles vão servindo a mesa. Você faz o pedido daquilo que quer e comer à vontade, entendeu? Exato. Mas eu me sinto muito mais confortável nesse modelo, porque é incômodo você ir no restaurante e servem 10 travessas e 7 volta. Ou um esfria, pecado. no mínimo Ou esfria, entendeu? É um pecado São isso. dois desperdícios capitais. Se comer fria, tu perde a imagem do teu negócio. Justo. Se for fora, tu perde no dinheiro, que ainda é o menos pior. É uma pena também. Sim. Mas outra coisa que a gente desenvolveu pelo conhecimento de ter trabalhado muito é que o serviço, o garçom, ele não poderia ser invasivo. Nós somos os primeiros a abrir a porta do cliente, para o cliente quando ele entra e quando ele vai sair também, para que tenha acolhimento. Aí o próprio serviço de mesa ele tem que ter esse acolhimento, mas ao servir, ao conversar desde o início, é necessário e é bom que tenha um sorriso, uma alegria, mas que seja verdadeiro, que seja de alma, sabe? Onde o cliente se sente realmente o rei aí, sabe? Sim. Porque é dele. Mas todo o serviço ele não pode ser invasivo. Ele tem que ser um serviço de ser cortês, de ter toda a empatia. Perfeito. E tudo. Essa repetição ela tem que ser muito natural, porque naquele dia que está um empresário fazendo um negócio, ele tem que ir colocando sem ser protagonista, sem chamar a atenção. E no dia de domingo, que está as famílias conversando, deixa conversar e vamos também fazer o mesmo serviço sem o protagonismo do garçom, mas sim da comida, do ambiente, de tudo. Porque isso faz com que realmente as pessoas se sintam bem à vontade e continua o negócio como continua a conversa. É assim mesmo, não é aquele ataque de garçom chegando. Tu falando de ambiente, né, Paulo? E tem uma característica muito forte, muito marcante nas tuas casas, que é exatamente a arquitetura, né? Que te remete exatamente a um ambiente familiar, mas não simplório. Acho que você consegue ter uma sabedoria de não intimidar, mas também não deixar tão simples. É um ambiente para quem não foi, né? Eu aconselho que vá. Isso é de caso pensado, aconteceu ao acaso, na tua mente, desde lá do Giuseppe já veio isso? Como que é, Paulo? Bem, primeira coisa foi que a gente despertou lá no início que o ambiente seria fundamental, seria importante para te caracterizar a temática, né? Então, nós, de início, contratamos uma arquiteta lá. Não era normal, tu lembra? 30 anos atrás, botava mesa, cadeira e começava a trabalhar, né? Sim. Nós contratamos... E vários tipos de cadeira, e vários tipos de mesa, e vários tipos de toalha. Uma arquiteta, um decorador para dar a temática da imigração italiana, assessor de imprensa e também uma agência de propaganda. Então, nós fizemos que lá no início nós focássemos, então, no ambiente, no padrão e a qualidade que nós falamos,
mas também, então, na marca e na divulgação para um foco da onde nós iríamos atingir durante a semana os empresários, os profissionais liberais, todo esse pessoal que está em viagem, turismo, mas fim de semana, então, também fosse bom para as famílias vir à vontade, né? Então, esse modelo que a gente criou de início, até tivemos reconhecimento do primeiro para o segundo ano. Na época o Guia 4 Rodas era muito famoso, né? Sim. A gente teve já no segundo ano, assim, avaliado no primeiro, e a estrela veio no segundo ano, veio uma estrela do Guia 4 Rodas como destacar a qualidade da cozinha. Pô, o que foi bom para isso? Mostrou que nós estaríamos num caminho certo, que estava sendo aprovado, sim, tanto pela equipe como... nessas horas já a equipe tinha crescido, porque quando começamos era 6 funcionários, eu e meu irmão Roberto, né? Primeiro negócio, né? E para começar o primeiro negócio não foi também fácil, porque eu tinha uma sociedade, era pouco, não tinha dinheiro. Aí eu já tinha construído uma pequena casa lá, vendi a casa e comecei o primeiro negócio. Na época foi uns $50 mil que ajudou a montar o primeiro negócio, em parte, para abrir o negócio. Quer dizer, por quê? Porque eu tinha conhecimento e acreditava que ia dar certo, né? Então, o teu irmão era do ramo, Roberto? Ô, Roberto, então, vou falar o que foi a meritocracia dentro do Di Paolo. Nós temos 18 sócios operadores hoje que levam a imagem, o padrão e tudo. O Roberto chegou, ele veio da roça, ele começou de churrasqueiro, ele foi para a Copa, o bar, foi para garçom, daí ele foi para caixa, recepção, até ser gerente, precisou uns 8 anos para ele aprender a vivência toda dentro do ambiente. E isso, o bom é que todos esses formados dentro, eles vão para uma casa, eles sabem se está certo, se está errado, corrigir, mandar, o saber fazer para saber ensinar. Essa foi a metodologia desde o início por meritocracia. Então, por isso que a gente formou muito esses jovens que hoje estão... Vai ver no livro, aí tem a foto de todos eles aí, é bem interessante, porque são tudo ainda bem jovens, assim, ou médio jovem, para mais 20, 30 anos trabalharem no negócio, porque eles começavam com 15, 16, 17 anos, e vinha com a mãe junto, outro vinha assim, aí 16 anos, aí já dava para trabalhar e começavam a se desenvolver dentro da cultura da empresa, do aprender a fazer para saber ensinar, e foram crescendo, foram como sendo mais promovidos. Ou menos você está falando a tua história também, desde quando você começou como garçom lá no Exército, no quartel. Uhum. Agora, me conta uma coisa, Paulo, como é que está essa questão familiar dentro da empresa hoje? A família segue trabalhando dentro do negócio? Como está? O que a gente fez há alguns anos já, e vários anos, e eu acho que foi uma coisa quase de início para frente, a gente sempre profissionalizou muito. Então, nós criamos todos os manuais, todos os processos e os contratos também, sempre feitos assim, por um sistema bastante indivisíveis, onde, se acontecer separação, tudo isso, a empresa fica sempre bem protegida, sabe? E todos os parentes ou não, irmãos ou dentro da empresa, sempre levar no lado profissional, no lado que a empresa é que manda, que a empresa é que necessita, tanto no financeiro como no colocar alguém, primeiro saber fazer para saber ensinar, para saber mandar, para saber controlar. E tanto é que esse meu irmão começou lá no início bem assim, daquele jeito, hoje ele toca ali em Itapema, ali o Roberto, 100% a casa, com todo o padrão e a qualidade, porque ele aprendeu com isso. Nosso primeiro garçom é o sócio operador de Gramado. O Sandro toca lá desde o início, há 25 anos. Olha só. E ele foi o primeiro garçom do grupo. Então, para ver como isso tá funcionando muito no sul, sabe? Do Paraná para cima, aqui nós temos uma filosofia de diretores de operação, porque é diferente, que também funciona. Aonde está a Di Paolo hoje? A Di Paolo hoje está já em 4 estados, indo para 6. Quantas operações ao todo? Nós estamos com 27 e vai chegar a 33 até fim do ano. Todas elas têm aquele empório na entrada ali, como tem aqui em Curitiba? Então, essas marcas que a gente foi criando junto, assim, do azeite, do vinagre, do vinho, suco de do suco de uva, o brodo do capelete.
Tem esses produtos que estão sempre aí, o capelete, as massas, o torté, nhoque, o caldo, que está sempre disponível em todas as casas, tem na entrada ou num local apropriado um pequeno empório que disponibiliza para levar para casa. E o bom é que isso é a marca dentro das casas. Pois né? por isso que eu te perguntei. Todas as lojas têm, então? Todas têm. Quem for ao de Paolo hoje pode levar qualquer um desses produtos embora para casa e vai sentir vontade de levar, hein? Tudo que servimos... Só não vai levar o galeto, né? O galeto, assim, olha, ele pode ser disponibilizado tanto temperado, se quer assar em casa, a gente pode vender em quilo, mas o bom é que ele pode ser levado, então, assado, ou por delivery, né? Todas as casas onde estão localizados o serviço delivery, que daí... porque assim, o galeto, ele ficando muito tempo temperado, ele pode até congelado, só que ele é um produto que no mercado ele seria um valor bem elevado. Mas se eu quiser fazer então na minha casa no final de semana, chamar o Oséias com a família dele, eu posso ir encomendar lá no de Paolo e comprar... aquilo lá, comprar ele para eu assar na minha casa? Pode. Todas as casas vão lhe servir os quilos que quiser, assim. Se é muito, um pouquinho, tem que encomendar um pouquinho antes, né? Tá. Como temos o delivery dele assado, sempre tem uma quantidade prevista para isso, né? Então não tem problema. Você só vai ter que fazer um cursinho para como espetar e tal, rapidamente. Não vou ficar girando lá na minha casa, eu não tenho. Quanto tempo leva para assar um galeto, Paulo? Nas tuas casas, assim, ele normalmente em aproximadamente 25 minutos. Certo. Num dia de maior fluxo, assim, que está super quente, a churrasqueira, porque sempre é a carvão e é sistema rotativo, até em 18 minutos ele pode ficar pronto. Ele, tendo essa média de 500 gramas, ele dá em 18 a 25 minutos. Mas o galeto também ele tem uma facilidade que tu pode pré-cozinhar e finalizar ele sabe, porque são 3 andares a churrasqueira, né? Sim. Em cima não está, bem dizer, assando quase. Então, tu pode ter um pré-cozido aí que, naquele tempo que tu serve a sopa de capelete e até fazer o serviço e retornar, que dá 8, 10 minutos, tu deixa ele pronto sem problema nenhum. Serve então, quentinho, crocante e suculento. Isso aí. Crocante e suculento. É muito tranquilo na parte da operação, sabe? Tá. Depois que vocês trocaram, foi em 94 que trocou o nome de Giuseppe para Di Paolo? Não, foi em 94 era Giuseppe, então abriu como Giuseppe. 94 abriu Giuseppe, ficou 12 anos. Como Giuseppe. Então foi e por que trocou em 2006. O nome, No Rio tem um Giuseppe Grill. E eles tiveram 1 ano de antenuidade no pedido de registro. Os dois tivemos registro. Só que na Justiça Comum deu que nós iríamos perder, daí acertamos e fomos para o Di Paolo. Eu já tinha registrado há mais tempo e foi tudo beleza. Tá. E aí depois tu foi lá para Pipa? Quando que tu botou a unidade? Aquela é a segunda ou não? Qual foi a segunda? Então, pela ordem, assim, foi ali entre Bento e Garibaldi, onde implantamos, né? E depois foi no Shopping Caxias, lá em Iguatemi. Certo. Foi bem interessante, porque como nós tínhamos saído no Guia 4 Rodas... Vocês saíram muitos anos no Guia 4 Rodas, uns 10, 11 anos, né? 11 anos como o melhor galeto no Brasil, mas foram 23 anos no total, depois parou. Tá. Mas daí, como saímos no Guia, o Shopping Caxias nos encontrou e nos convidou para ir lá, inclusive com um aporte financeiro, porque não tinha, né? E aí deu muito certo lá, porque a marca... Foi assim, um salto que ela deu, tá dentro do shopping, né? Foi conhecidíssima, ficou rápido, na região, né? E lá que nasceu também o prato, né? O Expresso. Foi uma coisa interessante, porque nós estávamos em obra, o shopping já tinha aberto, e a praça está na frente do restaurante, daí passava muita gente, aí eu cheguei para o arquiteto e digo, esse pessoal todo não vão comer aqui dentro, é só 80 lugares, e aí aconteceu que eu pedi para abrir uma janelinha de 80 centímetros. Nós vendíamos 5, 6 mil pratos dando na mão do cliente. Depois criamos o balcão e fizemos isso ser um negócio. A janelinha soltava mais do que o salão. Que barbaridade. Não, e o seguinte, o custo do shopping, o salão só não seria
suficiente. Olha Ela só. foi, a sustentabilidade vem ensinando o prato. Não Hoje, se sabe quantos sustentaria. pratos nós servimos? Hoje, mais de 70 mil pratos por mês, entre várias casas. 70 a 80 chega todo mês desse Nesse prato modelo expresso. que nasceu assim, Meio que no acaso. na ação, né? Mas o grande negócio é o rodízio, Eu, Paulo. eu acredito que quando tu tá no teu projeto, quando é para ti, ou tu faz ou ninguém faz, né? E tu Sim. tem essa oportunidade de fazer, né? E a questão do foco, né, como você vislumbrou também, e fazer aquele... quando você contou lá a história que você foi viajar e viu fora, como é que as pessoas se dedicavam a ficar mais horas abertas e servindo aquilo que é a especialidade dele mesmo, né? Assim, as informações, o conhecimento, ou normalmente tu tem essas imagens de ver, tu tem, e dentro do que tu é para fazer, tu cria, né? Para mim foi assim uma coisa inusitada, mas que era para mim fazer, pelas informações que eu tinha, porque da roça não tinha televisão lá em casa. Da roça eu fui tendo essas informações, que foi desde lá trabalhar de garçom, de churrasqueiro, e começar um negócio assim pequeno, mas que deu certo. Então a informação, quando uma coisa dá certo, tu vê pelo resultado, né? Se tu tá tendo resultado é porque tu tá na estrada certa, tá no caminho, né? E aconteceu isso com esse de Caxias, que mais ainda nos abriu. E onde é que foi o terceiro? Aquele que eu aprendi a temperar e assar o galeto. Ah, lá na pipa. Lá na pipa é onde era Onde é o pão e vinho. era o Era onde pão é o pão e e vinho, vinho, exato. aonde eu tinha Tu passado trabalhou 2 anos lá, mas numa casa menor, então, Sim, né? sim. Que depois foi ampliada. E ali foi onde a gente também, de início, a gente queria fazer um produto, porque tinha outro próximo aí, até foi iniciando com a marca Canta Maria e tal. Sim. Só que nós queríamos fazer um produto mais simples, mas nós não podemos fazer isso. E o cliente não aceitou servir só grupos e tal. Daí que nós renovamos todo o ambiente e fizemos grelhados também ali, né? Aí teve os grelhados e o galeto, 2 opções de sequência. E que vai bem até hoje. Hoje é uma das melhores casas do grupo, aquela ali. Eu queria te perguntar, porque às vezes que eu vou ali, tá sempre lotada. E a- Na lotada. pipa? É Aonde no lado desculpa a do ignorância. pórtico da entrada É de pórtico. Bento Gonçalves. Quando chega em Bento Gonçalves, né, pelo lado da serra, né, tem uma pipa de concreto antiga, né? Então ele tem, esse é um monumento de cartão postal. né? isso mesmo, né? Eu já estava confundindo com outra pipa, né? Porque Não, tem uma não, pipa não. famosa, daí eu estranhei mesmo. Falei, ué, mas não... Fazendo um passeio geográfico ali por perto, a gente tem a família Mocelin, que é de Nova Brécia, que montou o porcão. Antes eu ouvi tu falando ali de um ponto do porcão, depois a gente já Sim. chega ali, né? Mas enfim, os Mocelin, seu Neudi, os irmãos vieram ali de Nova Brécia, né? A gente vai pro ladinho e chega em Encantado, a terra do fogo de chão, né? Do seu Harry Kozer e os sócios dele também ali. A gente sobe um pouco a serra, chega em Guaporé. E eu estou falando de casas que começaram com uma unidade, Sim, guardada as olha. devidas proporções, histórias mais ou menos parecidas, né, Paulo? Qual que é o objetivo, Paulo? É efetivamente expandir para outros países, primeiro desbravar o Brasil, 50, 100, 200 casas. Qual que é o teu sonho, Paulo? Porque eu fico observando o teu movimento de longe, mesmo a gente tendo se conhecido agora, mas assim, me parece que tem uma trilha já muito bem pensada. Tu sabe que eu, na verdade, hoje, onde eu nasci, é Dos Lajados, bem perto ali de Encantado, né? Tá. Então, eu estou bem vizinho. Mas eu conheço bem o Mocelin, conheço também o Ari Conze, todo mundo. E o meu sócio de São Paulo foi o presidente da Fogo de Chão. Sim, eu sei lá, em 2000, ele entrou em 2016, isso. 2017 Então, veio para o grupo, então, né? tu vê que, mesmo ele sendo paranaense, né? Ele é daqui do Paraná, ele chegou e foi presidente. Mas, assim, ó, o que nós temos como bem claro? Que nós queremos e estamos crescendo muito, assim, mas o mais importante é que nós sejamos, tipo, os guardiões dessa culinária, para que ela chegue com padrão e qualidade, quanto mais autêntica possível, sabe? Para que essa culinária se perpetue, mais gente conheça e coma o galeto a primo canto, que é o principal, mas a sopa de capelete também é uma coisa que estamos levando adiante e vimos pela procura que temos somente no frio, no inverno, mas em geral todo mundo gosta também de uma sopa de capelete, como manter aquela originalidade da polenta, brustulada e tudo, né? Então, temos que ter esse princípio de onde formos ter condições, porque hoje nós fazemos logística para todos os nossos produtos. O caminhão ele divide entre congelado, refrigerado e seco, para o vinho, para o suco e tal, é seco. Aí tem o congelado,
que é o capelete, o nhoque, o torté, e o refrigerado, que é o galeto e o radite, esses produtos assim. E nós semanalmente vai em todas as casas para São Paulo, para onde for, né? Então, essa maneira de logística, cada vez tem mais opções, né? Pode ir para muitos lugares, porque pode ir até, quiçá até de avião, se quiser um dia, né? Mas formar pessoas para que realmente tenha esse padrão, essa qualidade de gestão e de saber fazer. E na nossa pesquisa, assim, que nós temos, dá para abrir até, com nota máxima, tem mais de 40 lugares, 45 no Brasil de sequência. Mas se for de prato, expresso, inclusive ele vai passar por uma união de marca. Hoje nós temos um expresso de Paolo e temos também Bel Galeto e vamos unificar tudo, vai se chamar DIPA. Uhum. Ele tem uma pesquisa que diz que pode ter até 500, 450, 500 no Brasil todo. Aí é um sistema que vai em vários shoppings, é um sistema mais, tem que ter centrais de produção e tal, mas que é uma oportunidade. A gente vai abrir São Paulo e Rio agora, esse sistema também, né? Uhum. Mas eu acredito que assim, nós temos que ter consciência que cada um que a gente abre, ele tem que delegar para um gerente, delegar para um churrasqueiro, delegar, mas tem que acompanhar. Tu não pode perder de vista o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Todos têm que estar sempre muito bem vistos para que eles tenham padrão e qualidade e gestão. Então, é uma possibilidade de fazer muitos mais, desde que a gente forme pessoas que também nos façam esse trabalho, como é na linha de São Paulo. Nós temos lá o diretor de operações. Ele controla 8, 10 casas até, né? Mas ele tem que ter esse conhecimento e essa experiência, a vivência de fazer o padrão de todas as casas, né? Porque aí é que a marca ela realmente se fortalece e vai dar certo, né? Por exemplo, uma das casas que ajudou muito para nós foi Porto Alegre. A gente fez toda uma renovação de ambiente, de toda a louça, uma maneira bem assim, sabe? Eu até abri ali sozinho para fazer muito mais rápido as inovações, e dali que se viu que fomos em seguida para Santa Catarina, depois para São Paulo, e São Paulo hoje tem 9 casas, né? Uhum. Então, 9 casas com Curitiba que fica junto, mas tem ali aquela da Bandeirantes, depois tem no bairro Pinheiros, tem no Lar Center, no Marques Bay, e tem Sorocaba, Campinas, São José dos Campos, e agora a última foi em Campo do Jordão, né? Então, essas casas, assim, precisa de muita formação de gente para que nós realmente leve o padrão. Claro. É isso que eu ia te perguntar até. Essência, né? Como é que você está falando desde o início sobre essa questão do atendimento, cordialidade, hospitalidade, o jeito gaúcho também de receber, né, para aquele tipo de ambiente. Como é que vocês... existe hoje, vocês centralizam de alguma maneira esses recursos humanos, eles vão treinar lá em São Paulo, eles passam pela experiência só localmente mesmo e são treinados por um time que é itinerante? Como é que vocês fazem? Nós, de início, quando saímos do Rio Grande do Sul, que ali ficava tudo mais próximo, a gente tem uma pessoa que há 20 anos ela faz treinamento, mas acho que o acerto principal é na contratação, né? Contratar a pessoa certa, bem importante, que gosta de fazer isso, que se sente familiarizada com a gastronomia, trabalhar fim de semana, que é outro desafio, sabe? Então, tem pessoas que fazem essa seleção. O treinamento é feito sempre numa casa já que tem padrão, né? De uma parte da equipe, e outra parte a gente transfere de casas que já estão consolidadas, né? Então, tu pega alguns que já consolidou, que está há mais tempo, com os que estão chegando novos, e o gerente ele passa por um processo de também saber ensinar. Ele durante o processo de uma casa, ele entrou como garçom, foi maître, e aí ele ensina outros a fazer o mesmo padrão dele. E aí ele se credibiliza, ele passa a ter a credibilidade de ser promovido para vice-gerente de atendimento ou gerente geral. Mas ele também ele faz por meritocracia, por saber fazer e saber ensinar, principalmente. E aí depois, quando tu monta uma casa, um mês antes, ou até muitas vezes mais, 60 dias antes muitas vezes, toda a equipe já é contratada e ela fica trabalhando dentro de uma das casas mais próximas para já pegar a cultura da empresa ou saber fazer. E para nós, o nosso
funcionário, nosso colaborador, ele tem uma outra maneira que nós controlamos, mas também incentivamos, que ele tem que fazer bem a vida dele também. Ele tem que, se ele entrar na empresa, ele não é jovem, não tem nada, ele pode no primeiro ano comprar uma bicicleta, uma moto, um carro, uma casa. Porque se ele faz bem a vida dele, ele faz bem para o de Paulo também. Então, essa é uma observação que a gente faz muito clara para os nossos empregados e colaboradores, que eles têm que ser responsáveis também com a vida deles. Aí tudo acaba tendo uma equipe muito mais unida dentro da nossa organização, sem outros tipos de vários problemas que poderia ter. Então, coisas que funcionam. Nós vamos chegar a 1.000 funcionários agora nesse fim de ano, com as casas que vão abrir, lindo, né? Que lindo. Vão ser mais de 30 casas e acredito que quem tem funcionários satisfeitos vai ter clientes satisfeitos. Sem dúvida. Então, também tem que ser também reconhecidos dentro de um padrão também de salários, mas de benefícios dentro da tua empresa, que eles realmente se sintam bem, né? Que é o principal. E dá certo, Paulo. Eu estou te perguntando por quê. Dentro do segmento, e você, como poucos você conhece também, existe um fantasma chamado você prepara um funcionário e depois ele acaba indo embora. Ou seja, a questão da retenção é onde eu queria chegar. Você acha que dentro do grupo está bacana, vocês conseguem reter, e qual seria o que você pode falar sobre isso? Nós temos assim, funcionários de mais de 25 anos, de mais de 20, mais de 15, mais de 10 e assim por diante. Eu acredito que assim, se ele está satisfeito, ele vai fazer carreira dentro de Paulo. Aquele que eventualmente sai, eu já tive que saiu e depois voltou. E hoje é sócio operador, até, para ter só um exemplo. Porque é bom, muitas vezes, uma outra experiência para ele ver e valorizar mais ainda. Sim, sim. Mas aquele que sai e leva todo o aprendizado que ele teve aí, eu vejo que é uma imagem que se espalha pela região, onde, se ele vai fazer bem também numa outra empresa, é porque ele foi bem treinado, ele leva uma marca junto do de Paulo, né? Mas, normalmente, os que querem crescer, a gente tem e se prepara para isso, a gente tem oportunidade dentro da empresa, porque como ela vem crescendo e bastante, inclusive nos últimos anos mais, a gente não consegue mais tanto que nem uma vez, fazendo que o do Sul vá para São Paulo. Hoje está... Eu ia te perguntar sobre isso, inclusive. Teve muitos, e a gente trabalha com muitos gaúchos também em São Paulo, aqui no Paraná e Santa Catarina, né? Mas hoje está meio equilibrado, não tem mais muito essa migração nesses estados aqui do Sul, sabe? Sim. Até porque, vou dizer, a gente conquistou os mesmos ganhos e prosperou muito. O Paraná, Santa Catarina, o próprio Rio Grande do Sul está muito parecido com São Paulo hoje. E pós-pandemia foi a grande recolocação que houve. O pessoal voltou muito para próximo das suas casas, suas famílias. Voltaram muitos, né? E estão trabalhando conosco em outras regiões aqui do Sul. E Porto Alegre, que também teve os problemas e tudo, mas o pessoal se manteve aí, sabe? Tem muita oportunidade hoje. Quem quer trabalhar e quer escolher uma boa empresa que dê o retorno, eu acho que hoje, se ele se compromete, ele vai ter a oportunidade. No teu grupo hoje, ele consegue, então, fazer dá para se dizer que ele consegue fazer um plano de carreira, se ele quiser. Olha, é um plano de carreira, inclusive ser bem remunerado e construir uma vida muito boa para ele e para sua família, né? Dentro de uma... O que acontece um pouquinho exagerado é que o mais jovem ele tem muita pressa de chegar, e então muitas vezes ele desiste, depois volta e faz as suas coisas. Que eu queria chegar, a profissão taxa. Profissão taxa, o cara quer ser taxa. Mas assim, por outro lado, vamos deixar bem claro, nós temos que se entender, né? Várias gerações aí que teve mudança, mas é eles que estão aí, é nós que estamos aqui. Nós temos que se entender. Eu sempre digo para todo jeito, nós temos que se entender. É eles com nós com você. Não, é todo mundo junto com
umas pequenas diferenças de, sabe, é a geração essa, geração Sim, aquela, geração... sim. Tchê, é tudo que para viver vão ter que se realizar. E se realizar é com uma profissão, é com um trabalho, é com isso que tu vai te realizar, né? Então, vamos proporcionar realização para quantos mais. E como nós estamos abrindo agora, já no mês que vem, Rio de Janeiro, são mais 46 trabalhadores, né? Dia 7 no mês que vem já abre Rio de Janeiro. Já abre Chapecó no mês de setembro. E próximo, mais uma no Paraná, que é Foz do Iguaçu. Vai ser muito bacana Foz do Iguaçu. Então, e também tem a de Torres no Rio Grande do Sul e no início do ano que vem Brasília. São tantas casas que vai abrir que quanto mais gente quiser trabalhar conosco e quanto mais nós puder promover. Nós temos uma coisa que o Jandir em São Paulo, ele consegue muita gente por ter tido a vivência na Fogo do Chão. Tá. E eles vão migrando de uma para outra. Já nem estão mais na Fogo. O cara lá de Chapecó vai ser gerente que trabalhou na Fogo, como é aqui, como é Brasília também, e que acaba tendo, então, essa confiança com conhecimento. Mas os que a gente mais promove é interno, sabe? Quem quer crescer hoje, quem quer ter comando, e que é um desafio, e o grande desafio também é quando tu promove alguém dentro da empresa. Tu tem um bom funcionário que ele é acostumado a fazer aquilo, de ser um bom garçom e tá. Tu tem que conduzi-lo a ser gerente, mas tu não pode dizer simplesmente tu é gerente. Tu tem que fazer essa transição de sair de funcionário que obedecia e fazia tudo certo para quem vai mandar, quem vai comandar, quem vai avaliar, quem vai ensinar. E aí é que é um passo que ele tem que ter acompanhamento. E esse acompanhamento a gente tem muito claro dentro da nossa organização, para que ele não faça de uma maneira... Ele tem um padrão, ele tem já um manual, ele já tem que fazer a maneira que ele vai se posicionar com o funcionário, já vai fazer a diferença. Ele não pode mais estar reclamando que nem antes, que o cara chegou atrasado, que isso não deu certo, que aquilo... Não, ele tem que estar na solução, ele tem que ser conduzido para isso, e a maneira do tom da voz, do jeito que ele vai falar, na hora... E chamar ele, quando é para corrigir, separado e não junto de todo mundo, aquela coisa que faz parte também do trabalhista. Tudo. Então, é um monte de coisa que ele vai ter que ir para um lado que ele não conhecia. Ele vai incorporar isso e fazer o certo, que daí ele vai ser um bom gestor. Então, isso tudo é que a gente procura promover dentro da organização. Oséias, você sabe que quando eu fui lá, você me conhece, né? Eu tomei a liberdade e dei um jeito de entrar na cozinha para conhecer. Primeira coisa, tudo que o Paulo está falando, eu senti na experiência de estar numa das galeterias, né? Aqui em Curitiba, no caso que eu fui. Os garçons, eles parecem que eles são da tua família. Tamanho orgulho que eles têm de apresentar tudo. Eles me mostraram, antes de eu entrar na cozinha, a área de eventos, explicaram, olha, aqui você pode fazer um evento assim, assim, olha o nosso empório, você pode levar isso aqui embora. Eles sabiam falar do negócio. Mas o que eu queria te contar é que quando eu entrei na cozinha, todas as pessoas ali sabem tudo o que está acontecendo, mas, por exemplo, eu conversei com uma cozinheira, se eu não me engano, ela era uma baiana, que me falou, eu sou a responsável pela sopa de capelete. É isso mesmo ou estou falando bobagem? Não, Ela estava no quadrado dela e ela me mostrando aquela sopa de capelete e me dando um pouquinho para eu provar, falou com propriedade sobre o brodo, falou sobre a massa, alinhou mais ou menos com o que você falou aqui, e a hora que eu cheguei perto da churrasqueira, obviamente que o assador do galeto, mesma coisa, ele me deu um curso de como é que o galeto é preparado, contou um pouquinho da história, da base dele, de onde veio, por que ele é feito daquela maneira, mais caipira, inclusive. E eu tive uma experiência realmente encantadora por causa desse acolhimento. Mas teve uma coisa que você não falou ainda, que vai em cima da mesa e que não podemos deixar de falar. Me chamou muito a atenção lá, que se chama sobremesas. As sobremesas são um caso à parte ali também, hein? Então, nós temos aquelas que a avó fazia e que nem é
totalmente italiano, sagu com creme. Sagu com creme, nós, desde a safra da uva, a gente faz uma quantidade de vinho com Bordeaux, Isabel, para que fique bem tinto. Tá. E a gente faz para todas as casas lá em Bento Gonçalves. Daí, quando tu vai fazer o sagu, tu vai queimar o álcool, vai ferver, tu põe o sagu, lá no fim, tu vai colocar o açúcar e 20% de suco de uva integral. Aquele que você, André, que você gosta. Eu adorei. Né? O suco dá aquele caldinho, finaliza bem. Mas isso tudo é um processo. O pudim nosso é o 100% espetacular também. Tá gostoso. Hoje comi pudim lá, estava muito bom mesmo. Meu Deus. Como é também, então, a ambrosia, que é bem característico lá da nona, né? E essas 3 sobremesas, elas fazem parte, então, da sequência. Então, é bom, porque tu vai lá já com um aniversário, uma turma, né? Inclusive, eu convido todos os aniversários. A semana do aniversário, o Dipolo dá cortesia para o aniversário. Prestem atenção, hein? E aí, tu vai numa comemoração, tu já tem as sobremesas incluídas, já tem um preço, um valor de toda a experiência. Não tem surpresa. Sabe quanto vai gastar. Surpresa. Fica bem interessante, sabe? Porque tu tem muitas pessoas, muitas vezes, né? E sobremesa, 20, 30 reais uma sobremesa, muitas vezes encarece o total da conta, isso né? mesmo. Inclusive, nós temos sexta e sábado aqui em Curitiba, né? Que o vinho também acompanha a sequência, né? Sexta e sábado à noite, né? Tá acontecendo aí, tá acontecendo. Aumentar uma experiência, sabe? Acho que o vinho é o melhor acompanhamento de uma refeição, né? Ele fica bem mais tem tudo alegre, feliz. Você falou em logística antes e eu queria entrar nesse tema. Você tem a plantação do radite e da sálvia, que são 2 elementos base, né, cruciais para o teu estabelecimento. Você planta tudo isso lá na região da Serra do Rio Grande do Sul e distribui isso para o Brasil ou tem áreas que você planta? Não, nós temos hoje um plantio que a gente ajudou um fornecedor, a gente gosta muito que o fornecedor cresça. Porque quando ele começou, ele vinha entregar radite conosco de Fuca. Hoje ele vem com os carros climatizados, tudo. A gente ajudou a fazer estufas, onde no inverno a gente planta mais perto da praia, lá no Rio Grande do Sul, em terra de areia. Tá. E aí germina muito melhor. Terra do bom abacaxi. E no verão a gente faz ali em Caxias, Tá. que daí também é um calor menor e ele germina bem. Ele tem a média 21 dias para ficar sempre parelho o primeiro corte, mas a gente planta ele na terra, num caixilho, onde a raiz depois é alimentada na água, então com adubos líquidos e tá, que fica sempre bonito e sempre alto do chão, com palha de arroz embaixo para não subir muita umidade e ele não pegar aquela umidade. Isso vale para a sálvia e para o radite? Para a sálvia e para o radite. Nós temos 3 produtos que a gente desenvolveu estrutura para abastecer o corporativo e todo. A churrasqueira foi outra coisa que a gente inventou e criou junto com o proprietário lá de Caxias, lá, Cher, lá, uma churrasqueira rotativa, onde ela tem os 2 lados, ela vai e consegue inverter o galeto para ele ficar mais suculento. E quando nós fomos trocar uma em Caxias, que nós tínhamos botado uma gás que não deu certo, eu fui lá na empresa, lá, e disse, tem que fazer uma churrasqueira a carvão que troque de um dia para o outro. Mas nunca fizemos. Tinha um caixão lá, digo, vamos botar uma em cima desse forno aí, vamos ver o que dá, uma rotativa aqui. Bom, fizeram a primeira, foram lá, colocaram no local com 4 pés, que nem uma mesa. Quando ele botou no local, ele falou, se nós botar 4 rodinhas nessa churrasqueira, nós vamos vender para muita gente. Bem, eles vendem para 96 países hoje essa churrasqueira, que foi a primeira que fizeram para o Di Paolo. A fogo de chão, todo mundo compra essa churrasqueira. Da então, Cher. por isso que é bom ver também o teu fornecedor crescer. E a nossa central de produção lá, que é a nossa fábrica, a família fazia 40 e poucos anos para nós o capelete, desde a churrascaria. Aí fizemos já estava um casal, estava meio velhinho, fizemos uma sucessão com os filhos e montamos junto, então, meio essa organização de produzir o capelete, o nhoque, o torté para o corporativo, e aí que nasceu, então, o Di Paolo Alimentos, que, então, tudo que nós fizemos no restaurante, nós estamos podendo proporcionar também congelado para levar para casa, né? E que foi dentro da sucessão. Esse rapaz, que é o filho do casal, ele falava para a mãe dele, um dia eu vou inventar uma máquina para fechar capelete. Não é possível.
Porque uma pessoa fecha 8 ou 10 quilos por dia, né? Sim. Bem, Nossa, ele imagina. fez engenharia, fez incubadora no Senac, fomos para a Itália, não dava para ser a italiana, porque ela tem a massa é grossa, é diferente. Sim. E ele começou a testar uma vez, duas. Depois de 17ª, era a 18ª vez que fizemos os testes, acertou 100%. A máquina, ela tem várias vantagens. A massa é duplamente cilindrada, o recheio é injetado, é o dobro do que colocado à mão e fecha sem abrir nenhum. E fica como feito à mão 100%. Então, essa E a máquina... massa é muito fininha, ela é muito leve. Essa capelete de máquina vocês. proporcionou para Ele é nós pequenininho fazer o e crescimento. recheado. E sabe quanto ele vende essa máquina hoje no mercado? Com financiamento e tudo, como tem que ser, R$700 mil por máquina. Mas ele faz também extrusora, faz vários tipos de outras máquinas. Criou uma grande companhia, principalmente por essa máquina de capelete. Hoje, todo capelete que é feito no Brasil é com esse modelo de máquina. Então, é bom quando o fornecedor ele cresce legal, junto. Paulo, Assim. legal. E nós estamos, na parte de alimentos, nós somos sócios lá, então, para manter o padrão e a qualidade e tudo, e a marca, né? E na fábrica de máquina, daí é um casal lá, então a mulher dele, a Dani, é a sócia na fábrica de massas e ele toca a fábrica de máquinas. Tá. E que vai muito bem. Então, essas coisas são importantes para te crescer com os mesmos padrões das qualidades, né? Agora, só para fechar o assunto da logística, então, sai do Rio Grande do Sul, toda a radite, a salve utilizado, sai de lá e entrega para o Brasil inteiro. Entrega para todos, porque assim, doideira, sai Paulo. às 3 horas da madrugada, o caminhão está carregado no fim da tarde. Lá vai o capelete, lá vai o Radite. torté, vai o radite, vai o galeto, fechou o caminhão. Fica ligado na luz e tem a parte que congela, refrigera e o seco. Ele sai, no mesmo dia, ele consegue chegar em São Paulo. Porque ele sai de lá às 3 horas, ele entrega em Itapema, entrega em Curitiba, e às 10, 11 horas da noite, ele está em São Paulo. Ele vai 2 motoristas, ou muitas vezes, então, ele tem umas entregas a mais, ele vai no outro dia. E aí ele entrega todos em São Paulo e retorna. Agora, quando entrar Foz, aumenta o desafio, né? Nós temos... Entra Rio, aumenta o desafio, né? O de Foz vai ser por Chapecó, ele vai fazer por lá. Tá. E o do Rio, ele vai fazer ali vai até Campo do Jordão, e Rio é 280 quilômetros, daí está pertinho até, né? Porque já vai até Campo do Jordão. O maior desafio vai ser Brasília, aí vão ter que fazer uma terceirização aí, de levar para Brasília. Mas Brasília vai valer muito a pena, porque a gente acredita muito no local e no sem mercado dúvida. de Brasília, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. Então aí vai ter um investimento um pouquinho maior. Mas o mais importante é ter a produção do produto, o armazenamento dele tem que ser muito bem feito, com todos os cuidados de higiene e manutenção, para que ele chegue, ele tem de 12 a 15 dias de validade todos esses produtos. A gente usa só 7. O radite daria 15 dias, o galeto é 15 dias, então tem prazo muito bom para tudo, né? A gente não gosta e não é a mesma coisa trabalhar com congelado. A gente até mantém um estoquezinho congelado, mas ele fica mais sequinho, então é melhor sempre refrigerar. Eu acho que alguém me falou que vocês estão, inclusive, colocando alguns produtos, esses produtos que você estava falando, massa, o brodo, no varejo. Tem algum parceiro já? Olha, nós estamos aqui no Paraná, né? O nosso segundo maior parceiro hoje é o Festival daqui. Já tem produto Já de vocês? Está tem, dentro ficou uns dias aí meio apertado de caldo, que o inverno consumiu muito caldo. Tá. A gente teve que aumentar, dobrar a produção. Mas ele tem já faz alguns anos, todos os produtos congelados de Paolo. E lá no sul temos muitos mercados, né? Temos muito. O número 1 lá é a rede Zafari, né? Mas no inverno ele vende a quantidade de 3 restaurantes, 4. Nossa. É muito forte a venda. Inclusive, nós tínhamos um pequeno delay no verão que não tinha faturamento, porque é mais produto de inverno. Aí nós fomos lá para Itália, na João de Canoto, e vimos uma pizza com borda areada, fermentação natural, implantamos aqui. Nossa, não se demite mais ninguém no verão agora. Todo mundo lá fazendo pizza e não damos conta de quanto é a demanda da pizza congelada. Então, estamos fabricando 1.500 pizzas por dia
e ainda não atende todo o mercado. legal, Temos aqui para que 3 mil pizzas por dia. O principal negócio da indústria lá é o caldo, Paulo? O capelete é o mais O forte. capelete, O capelete a gente produz hoje uns 2.500, 3.000 quilos dia de capelete. E caldo nós estávamos com 1.500 litros, fomos para 3.000 agora. Tá. 3.000 litros, mas ele é um volume, né, grande para congelar, demora. Pois é, vende então, tudo congelado, né? tudo congelado. Tudo é congelado porque aí é o mesmo tipo de logística e transporte, né? E é o que tem validade de 6 meses, né? A maioria, ou mais ou menos, o congelado dá mais validade para vender no mercado, é o melhor. Quantas toneladas de galeto por mês, Paulo? Tchê, nós estamos, antes de abrir as últimas casas, eu tenho inclusive ali os números, nós estamos por mês próximo a 50 mil quilos, né? Que beleza. E nós já vamos servir umas 130, 140 mil refeições por mês, acho que esse ano já passar de 150 até, entre o expresso e a sequência, né? Então, já, ano passado passou de 1,5 milhão, né? E com mais casas e tudo, e sem enchente, acho que vai chegar perto de 2 milhões de refeições esse ano. Graças a Deus, que coisa boa. Fora a fábrica porque vai alimentar muita gente, vai chegar, acho que 1,5 toneladas dentro da fábrica. De produto. Um grande fornecedor de galeto do Rio Grande do Sul quebrou, que era a Languiru, né? A Languiru fechou, não sei se tu fazia negócio com eles lá e tal, né? Mas ele fazia muito primo canto também na Languiru, né? Ele fazia no sistema congelado mais, né? Nós entendi. trabalhamos com a Granja Pinheiros, que é a Avecer. Tá. Ela há mais de 20 anos é a nossa fornecedora, porque ela desenvolveu e sabe que é um produto que ele custa 3 vezes 1 quilo de frango, né? Porque quando ele é abatido, ele mais 15 dias, 10 dias, ele daria 5 vezes o peso dele. E aí é que ele dispara, né? Mas eles montaram, inclusive, agora uma planta só para galeta Primo Canto. Então, eles atendem nós e todo o mercado quase com o produto refrigerado, né? Tá. Sabe que o que iniciou mesmo, que foi o nosso pioneiro, foi o Minu, né? Sim, o Minuano. Que foi uma empresa que Lajeado, né? Eu tive uma experiência, inclusive, com eles nas Ilhas Canárias. Foi bem interessante as Ilhas Canárias, quando a gente montou um restaurante lá. Eu fui, acho que umas 12 vezes para lá para montar e para depois tocar o negócio. E depois deu a gripe aviar, parou um pouquinho o galeto, a gente fez outra coisa e desistiu. Mas eu aprendi muito em normativas, em tudo que é montar, por exemplo, tratamento acústico, fazer uma montagem certinha de restaurante. Por exemplo, a gente fez um em Caxias que aplicamos todo esse conhecimento. Porque depois de lá, o que mais me chamou a atenção? Que o Brasil tem mais oportunidade que qualquer outro lugar do mundo, a mão de obra é muito boa e tem matéria-prima à vontade. Aí não tem que crescer lá fora. Aqui dentro, naquele momento, era muito mais importante. Tá. E naquela casa que a gente montou em Lourdes, lá em Caxias, a gente aplicou muito isso. E uma das coisas que mais chamou a atenção era o tratamento acústico, né? Todo não reverbera nada dentro do ambiente, assim, as pessoas ficam falando. Isso é bastante importante. Isso ficou muito bom. E aí que aplicamos em todas as casas depois. Mas, assim, normativas de cozinha foi muito interessante. Então, não deu tão certo, mas foi um aprendizado que deu muito certo. Sempre digo que errar não é problema, né? Mas aproveitar os erros para acertar e não desistir, né? Porque eu acho que o erro, o prejuízo é desistir. Eu não sou lutador de jiu-jitsu, mas ontem eu estava na igreja e o pastor Edu ali de Pinhais, ele que estava pregando, ele disse: Oséias, no jiu-jitsu a gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. É uma excelente frase, né? É uma excelente frase. O André está agoniado por causa do teu horário, mas eu preciso fazer uma última pergunta. Eu não posso me despedir sem fazer uma última pergunta. Como que foi o desafio para vocês, Paulo, de vir para Curitiba, sendo que aqui já tinha uma tradição italiana, já tinha uma tradição do frango, já tinha uma tradição da polenta, claro que é um outro estilo, é um outro tipo de culinária, mas frango com polenta, algo que talvez seja a coisa mais conhecida de Curitiba ao redor do Brasil, né? Como que foi esse desafio, a decisão de vir aqui e, poxa, deixa eu colocar um outro tipo de galeto nessa história, Paulo? Então, olha, o que é mais desafiador para nós? É a cultura de já conhecer. A gente vê que toda essa região sul, e mais difícil um pouquinho São Paulo para cima, é que todo mundo tem uma ligação com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ou de origem, ou de visita.
Então, o conhecer o galeto já é importante, porque o nosso desafio está grande em divulgar o galeto, que o pessoal é frango, é a mesma coisa. Não, é galeto ao primo canto, é um produto diferenciado, né? Então, aqui já tínhamos isso. Eu acredito que já tinha cultura. O somar a tudo que já existe aqui também é uma coisa boa, porque ele mesmo sendo da família do frango, ele é um galeto que tem um tempero, é muito saudável, que é assado na brasa, ele tem toda uma cultura por trás disso, da própria imigração italiana. E vemos que Curitiba é uma cidade grande, é uma cidade que o povo vai muito a restaurante, assim, frequenta muito restaurante, e que seria uma oportunidade de nós expandir depois dentro do Paraná. Tanto é que agora a gente vai abrir em Foz do Iguaçu, né? Acho que seria injusto abrir em Foz do Iguaçu e não estar em Curitiba, né? Que é a capital e que realmente a gente sabe que a capital sempre tem muita opção, mas tem muitas pessoas que frequentam, né? A gente viu muito bem isso aqui em Porto Alegre, como vimos em São Paulo, e também ali Itapema não é capital, mas é uma região de capital do turismo, né? Aquela região toda. Então para nós foi uma oportunidade de também ter a marca e o próprio produto aqui. E vimos que foi bem aceito, né? Nós tivemos, esses primeiros 3, 4 anos, já uma sustentabilidade do negócio. A gente está num local que a gente gosta muito por ter todas aquelas árvores, ter estacionamento, acho que isso tudo Por de Polo, sequência é muito destino, né? O cara vai a ele não vai estar caminhando e vai entrar, geralmente ele se programa, isso foi muito bom. E aqui tem uma mão de obra muito boa também, que sabe, conhece, faz bem o serviço e se comunica muito com o Sul. E a clientela que gosta de comer galeto, gosta de comer massa. Eu vejo que esse público tem essa cultura da polenta e que então se tornou para nós um facilitador em abrir aqui, né? E tanto é que está dando certo e estamos abrindo mais no Paraná. Boa. E vamos seguindo, né? Não que venham mais casas. Que venham mais casas. Que venham. Merece. Eu já estou torcendo para ter mais em Curitiba, inclusive, também. Paulo, o papo passou voando, o tempo passa voando, porque está muito agradável, mas a gente realmente tem aqui a nossa limitação de horário e eu sei que você também tem compromisso, então quero super te agradecer essa atenção toda de você estar aqui com a gente. É uma honra muito grande te receber. Somos fãs, né, Zé? Você pode falar de mim também, porque eu já há algum tempo eu frequento aqui, tive com o Vili, até agradeço muito ao Vili por ter nos ajudado, aí ter o assessor local aqui, né, de comunicação, nos ajudou a trazer você. Ele está sempre muito aberto a gente poder conversar e sugerir coisas. E eu quero abrir para você mandar algum recado, concluir teu raciocínio, falar alguma coisa, fique à vontade, o espaço é teu. Eu fico bem à vontade em dizer que assim, olha, a gente quer que tenha sempre o acerto na vida. O que a gente mais torce, assim, sabe, que todos os nossos funcionários cheguem com a vocação, com a essência para trabalhar no negócio, que quem vai empreender encontre essa essência e faça o que é a sua realização. Acho que na vida o que mais vale é realmente tu estar na estrada certa, encontrar o seu porquê de estar aqui e crescer com o que gosta de fazer, com o que realiza. A gente sempre fala que a gente não trabalha, a gente se diverte, a gente se alegra no negócio, é bom estar assim, sabe? E o que a gente deseja a todos, desde da pessoa que tem o seu trabalho, que identifique ele, que ame o que faz, a quem empreende também. Então, acho que a missão nossa aqui, a empresa, é de prosperar, é de ganhar dinheiro, é de crescer, mas principalmente a empresa tem que ter esse lado social, de ver uma equipe satisfeita, uma equipe que cresça, que se progrida dentro do que ela pode somar naquela região que está. Ela sempre tem que ter um espírito de contribuir com uma região, com pessoas, com sociedade. Então, o que mais nos alegra fazer, é ter uma empresa humana, humanista, que ela, junto com sua equipe, mas seus clientes, sua comunidade, esteja somando. Não pode estar sendo não melhor do que somar e ajudar o ser humano a ser feliz. É o que nós pregamos desde sempre.
Maravilhoso. Obrigado, Paulo. Deus abençoe. Muito Sucesso obrigado. sempre, viu? Igualmente. E quem Obrigado. quiser conhecer mais dessa história linda, além desse livro, né, Oséias? Mostra para a câmera, por favor, o livro. Olha que livro! É uma saga, na verdade, aí mais do que uma história. Quem quiser conhecer mais, quem quiser buscar o grupo porque se interessou, pô, eu gostaria de mandar um currículo meu, ou, e você vai passar daí, por favor, o endereço, né, digital. E vocês fazem vendas também no ambiente digital, vendas online ou não? Fiquei curioso. Não, nós fizemos hoje o delivery, né? Tá. E temos lá no Sul até temos ensaiando para vender vinhos num site, mas Tá. já vamos logo divulgar. Então, quem quiser saber mais da história, ou se quiser, por exemplo, mandar um currículo, é www.depaolo. De Paolo Brasil. depaolobrasil.com.br. Inclusive, André, tem um mini documentário ali de 15 minutos sobre a história, que é um resumo muito bacana. Quem quiser conhecer um pouquinho, vai ali o documentário Google neles. muito bem produzido. Lindo, sabe? ótima lindo, dica. lindo material. Entra ali que Ótima vai dica. gostar do mini documentário. 30 anos, 30 Então dá um anos de Google alegria lá, à né? vontade. Documentário De sobre o Paolo. de Paolo É isso aí, Brasil. Tá no site deles, tá no site deles. É isso aí. Tem inclusive a foto do Nuno ali. Então, nada melhor do que saber que tivemos uma origem e que essa origem ela tem que ser amada, vamos dizer, né? Tem que ser degustada no bom da humanidade, né? Isso eu gosto muito de sempre valorizar nossas origens, mas também nosso povo que fez muito já por esse Brasil, por esse mundo, né? Eu sempre digo assim, pô, há 100 anos atrás não tinha nem carro, né? Não tinha estrada, não tinha infraestrutura. Hoje nós estamos com tudo isso. Se já vencemos quando não tínhamos nada, quanto melhor é hoje para vencer e ser feliz, né? Que legal. Pessoal, olha, lamento, mas agora a gente vai comer esse pãozinho e tomar esse vinho. Tchau para vocês. Paulo Jeremia, a mente por trás do de Paolo. Muito obrigado. Tchau, mais valeu. uma vez. Obrigado.